um mês muito positivo para o mercado de crédito privado, local e internacional. E você vai entender um pouquinho mais nesse vídeo. Bom, como sempre, nosso recado básico, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações. A gente tem as nossas redes sociais, no Instagram, Telegram, LinkedIn e o nosso canal que é o Cortes Kinea, que a gente coloca os vídeos mais curtinhos, não deixem de conferir. Bom, estou aqui hoje com o Ivan, gestor dos fundos de crédito privado da Kinea. Ivan, após vários meses aí de notícias difíceis para o mercado de crédito privado, esse mês a gente observou um fechamento de spread. Conta um pouquinho mais sobre o que aconteceu esse mês. Então, Marcela, realmente o mês de maio foi um mês importante, tá? Um mês em que parece que a indústria de crédito privado virou a página após os eventos negativos ali de Americanas e Light que desencadearam um processo de abertura de spreads e performance menos positiva da classe de crédito privado desde o começo do ano, tá? Então, por exemplo, o índice de debêntures da Ambima, o IDDI, ele fechou aproximadamente 10 basis points em relação ao pico de spreads que ele tinha feito ali no começo de maio. Tá? Isso contribui para a performance dos fundos, lembrando que quando fecha o spread de crédito, sobe o preço do papel. Isso aconteceu basicamente por dois motivos principais. Né? Primeiro, que os fluxos de saída dos fundos de crédito privado, eles já diminuíram praticamente pela metade em relação ao nível que a gente vinha observando desde Americanas e Light ali no meados de janeiro. Então os fluxos melhoraram bastante e os fundos agora têm menos pressão vendedora. Dado que os fundos estão performando bem, a média da indústria esse mês de crédito privado ficou por volta de 115% do CDI, a tendência é que esses fluxos deveriam melhorar ainda mais. Né? E se eles voltarem a virar inflows em vez de outflows, né? Entrada de recursos ao invés de saída de recursos dos fundos, isso tende a catapultar ainda mais a indústria para mais fechamento de spread e performance positiva. Tá? Aqui na Kinea a gente conseguiu uma performance um pouco melhor do que a média do mercado, a gente teve nossos fundos entre 122% e 135% do CDI aproximadamente, dependendo do fundo, e a gente está bem otimista com a classe de ativos para os próximos meses. Ivan, olhando daqui para frente, você acha que esse movimento de fechamento de spread deve perdurar? A gente acha que sim, tá, Marcela? Basicamente por esses mesmos dois fatores, ou seja, o fato de que a indústria está melhorando os fluxos, a gente acha que vai melhorar mais, dada essa performance que começou a ficar bem positiva, e lembrando que ela fica cada vez mais positiva quanto mais fecham os spreads, tá? Então tem aqui um ciclo virtuoso, da mesma forma como houve um ciclo vicioso ali de janeiro até maio. Mas talvez o principal, né, os dois principais drivers dessa performance nos próximos meses podem ser resumidos a duas coisas. Primeiro, os fundamentos das empresas, que é claro, a gente está numa situação em que a economia não está bem, as empresas estão deteriorando seus resultados, suas métricas de crédito, mas sempre lembro aqui que as empresas, que são as grandes empresas do Brasil, que emitem papéis nesse mercado em que os fundos de crédito investem, geralmente são as maiores empresas do Brasil, são as líderes em seus setores de atuação e elas têm balanços e situações operacionais e posições de mercado bastante confortáveis. Né? Então elas têm bastante espaço para deterioração antes de você começar a falar de problemas de crédito de fato. Tá? Então elas conseguem aguentar esses ciclos mais negativos que acontecem de tempos em tempos aqui no Brasil. Então, quanto a fundamentos é isso. Quanto a valuation, quanto a preço, né, a gente vê que os níveis de spreads atuais, eles já estavam em níveis bastante estressados. Tá? Só para dar um contexto, se você olhar o movimento de abertura de spreads que a gente observou pós-Americanas, ele eliminou mais da metade do fechamento de spreads que a gente tinha visto desde o pico do Covid. Quer dizer, no pior momento da crise do Covid, o fechamento de spread que foi observado até alguns meses atrás, metade desse fechamento já tinha sido devolvido na forma de abertura de spreads. Então, de novo, uma situação de Covid, que era uma situação muito mais incerta, muito mais dramática do que a gente está vivendo agora, não tem nem comparação, a gente estava chegando próximo desses níveis novamente. Então, o nível absoluto de spreads está interessante, e combinando esse carrego alto, esse fechamento de spreads que é o que a gente espera para os próximos vários meses, a gente acha que a classe de ativos vai entrar no período favorável novamente por talvez vários trimestres. E além disso, Marcela, dado esse nosso otimismo com a classe de ativos, a gente aproveitou esse período pós-Americanas para ir aumentando as nossas alocações, tá, nos fundos de crédito, e a gente fez agora durante o mês de maio vários compromissos de participação que já estão garantidas em ofertas primárias aqui do mercado local brasileiro, de empresas muito high grade, de alta qualidade, em que a gente conseguiu um compromisso de quase 900 milhões de reais para essas 5 operações que a gente se envolveu e que isso vai ser liquidado agora ao longo do mês de junho e vai aumentar bastante a alocação dos fundos, porque a nossa ideia é estar mais alocado para capturar mais esse movimento de fechamento de spread e carrego elevado.
Excelente, Ivan. O mês também foi positivo para o mercado de crédito privado internacional. Conta pra gente um pouco o que se deu essa performance. Tá, acho que de fato, né, o mês de maio a gente viu um fechamento de spreads internacional de aproximadamente uns 20 basis points, né? Acho que o principal são notícias dos Estados Unidos que dão a sensação que uma recessão lá é possível, talvez até provável, mas não é iminente, né? Então, com essa sensação de que a situação econômica lá não está se deteriorando muito rapidamente, os spreads de crédito acabaram fechando lá fora. A gente ganhou dinheiro nessa estratégia ao longo de maio, mas com esse fechamento a gente aproveitou para reduzir um pouco mais a exposição, porque a gente acha que hoje, comparando os spreads de crédito internacionais já em CDI e em reais, aos spreads obtidos aqui com as debêntures no mercado local, essa diferença de spreads está bem desinteressante. Ela já foi muito mais interessante no passado. Então a gente aproveitou para reduzir e a gente está favorecendo mais as alocações no mercado local nesse momento. Obrigada, Ivan. Lembrando que todos os nossos fundos de crédito privado estão abertos para captação. A gente vai colocar mais informações aqui na tela. Não deixem de conferir. E também nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Telegram e no LinkedIn. Até o próximo vídeo.